Olá, boa tarde. Sexta-feira, 12 de maio, está no ar a primeira edição do jornal Câmara Notícia. O vereador do PT, Pedro Tourinho, utilizou a tribuna na última reunião ordinária para falar sobre a perda de recursos da Prefeitura na área da saúde. Eu recebi, recentemente, a resposta a um requerimento de informações que eu realizei, que eu fiz, que protocolei no dia 15/3 de 2017, que perguntava para a Prefeitura o que é que tinha acontecido com o valor de 4 milhões de reais, que haviam sido destinados por portaria pelo Ministério da Saúde para a construção de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, de porte 3, que é o maior tipo de UPA que nós temos pelo Ministério da Saúde. A construção da UPA seria no bairro Vila Nogueira, próximo ao bairro do Taquaral. De acordo com o vereador, iria atender toda a região norte e leste e ajudaria a diminuir o fluxo da unidade de pronto atendimento da Anchieta e também da Unicamp. E é isso que eu recebo a resposta da Prefeitura, informando que a Prefeitura tinha iniciado o processo licitatório para essa obra da UPA. Esse processo licitatório não deu certo, a empresa que tinha sido selecionada, vencido o certame, descumpriu os prazos. A Prefeitura abriu uma nova licitação em 2016, porém, o que acontece é que a Prefeitura não conseguiu executar as obras da maneira ágil e necessária que precisaria ser para que esse recurso não fosse perdido. Resultado é que, no ano passado, foi publicada uma portaria que, então, pediu de volta, no dia 27 de dezembro, a portaria 2941 de 16, pediu de volta à cidade e obrigou a cidade de Campinas a devolver 4 milhões de reais que seriam utilizados para a construção de uma unidade de pronto atendimento. A Prefeitura regulamentou a lei do vereador Zé Carlos sobre cartazes em Libras e Braille no comércio de Campinas. A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial do município um decreto validando a lei de autoria do vereador Zé Carlos, que obriga todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços da cidade a instalarem placas em Libras, língua brasileira de sinais, e também em Braille. Quando nós fizemos a lei em 2014, nós deixamos para que, demos 180 dias para que o prefeito pudesse, após o sancionamento, para que ele botasse essa lei, fizesse um decreto, normatizasse naquilo que fosse necessário, para que a lei passe a valer nesse sentido após 180 dias, e os 180 dias venceu agora e o prefeito fez esse decreto valendo a partir de sábado, sábado dia 6 de maio. Então, a partir desse momento, todos os estabelecimentos têm que ter esse código em Braille e Libras à disposição da população que necessita dele. Os cartazes devem informar aos clientes de que o atendimento é prioritário também para pessoas com deficiência visual e auditiva. Muitas pessoas com deficiência não conseguem ler o português, no caso mais específico dos surdos. Aí a necessidade de ter essa informação também em Libras, porque a ideia é que nós possamos incluir de fato todas as pessoas e o mínimo que a gente pode fazer é levar esse conhecimento dos direitos que elas têm de uma forma ampla para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. De acordo com dados fornecidos pela própria Secretaria, aqui em Campinas, pouco mais de 180 mil pessoas sofrem com alguma deficiência visual e até cegueira total, e 48 mil têm alguma deficiência auditiva. O atual decreto da Prefeitura institui o prazo de 180 dias para que os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais providenciem os avisos. Nós acreditamos que seja um prazo suficiente para que o comércio se adeque e produza as placas com essas informações, para que sejam afixadas nos locais específicos nos seus estabelecimentos comerciais. As placas devem estar em locais visíveis e de fácil constatação. No site do PROCON, que também vai fiscalizar o cumprimento da norma, é possível baixar um modelo ilustrativo e gratuito com caracteres em Libras. Mas vale lembrar que o material deve ser impresso também em Braille e que o estabelecimento pode ser multado caso não cumpra a lei.
Qualquer cidadão que chegar nesse estabelecimento e não ver essa placa ou não ver isso disponibilizado nos caixas, ele pode acionar o PROCON, ele não precisa ter algum tipo de deficiência. Ele pode acionar o PROCON e essa pessoa vai levar multa, esse estabelecimento será multado. Então eu faço um apelo a todos os estabelecimentos que entrem no site do PROCON, vê como é que faz para adquirir esse material e leve para o seu estabelecimento, para assim se eximir de um fiscal ir lá e multar seu estabelecimento. Vereadores comentam ações da Comissão Especial de Estudos que está analisando as leis do município de Campinas. Durante a 27ª reunião ordinária desta quarta-feira, vereadores comentaram a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos, que está analisando as 19.500 leis existentes na cidade de Campinas. O presidente da comissão contou que nas próximas reuniões serão convocados alguns órgãos do Executivo para contribuir com trabalhos. A gente vai procurar já a partir da semana que vem, está comprometendo alguns secretários, trazendo alguns secretários para cá, o próprio pessoal do PROCON, a própria vigilância sanitária, para que a gente tenha alguns subsídios, que eles nos tragam subsídios para a gente possa estar atuando. O vereador Gilberto Vermelho disse que existem leis de 1950 que ainda estão em vigor e que não se adequam mais à realidade do município e devem ser revisadas. Nós precisamos, de fato, vereador Paulo Haddad, fazer com que essas leis sejam aplicadas atento àquilo que a cidade precisa para se desenvolver. E cabe sim a nós, senhores vereadores, que nós buscamos soluções nessa questão. A proposta é que, ao fim dos trabalhos da comissão, algumas leis sejam revogadas. É claro que a gente está trabalhando com muita lisura, com muita cautela, mas a gente vai propor sim que algumas leis elas sejam revogadas, sem sombra de dúvida. A Caixa Econômica Federal vai abrir amanhã, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, para a terceira etapa de saques das contas inativas do FGTS. Os beneficiados são trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto. Nos dias 15 e 16, próximas segunda e terça-feira, as agências também vão abrir 2 horas mais cedo do que o horário habitual. O vereador Marcelo Silva protocolou 18 requerimentos solicitando informações sobre as administrações regionais. Marcelo Silva afirmou na tribuna que visitou as administrações regionais e encontrou algumas demandas que o motivaram a protocolar os requerimentos. Tenho visitado todas as ARs da nossa cidade e o que eu tenho visto é uma situação periclitante, uma situação de abandono, uma situação de falta de equipamento, uma situação de falta de funcionários e pior, uma situação onde simplesmente não se realiza nada. As ARs elas têm se juntado em 3 e feito um trabalho em determinadas regiões. Então, a AR que não é a sua vez, entre aspas, de realizar aquele multirão, ela fica parada. Ou seja, a insatisfação total da população, a insatisfação de nós, vereadores, que não temos os nossos pedidos atendidos, uma situação de caos instalada nas ruas da nossa cidade, porque não se tem máquina, não se tem funcionário, não se tem massa asfáltica e as ARs paradas. Segundo o vereador, alguns serviços essenciais acabam não sendo feitos por falta de verba. Não cabe a mim simplesmente vir aqui e criticar. Então eu fiz hoje requerimentos solicitando todas as informações de como estão funcionando as ARs, se as ARs, os prédios, eles são locados ou não. Porque está na hora de a gente parar para pensar se realmente esse é o melhor modelo de funcionamento para a nossa cidade. Quanto está se gastando em cada aluguel de cada AR, quanto está sendo realizado dos trabalhos realmente feitos. Ou seja, as ARs estão sucateadas, as ARs estão paradas, as ARs elas não estão atendendo nenhum pedido, nem de vocês, vereadores, e nem de nenhum cidadão. Marcelo Silva falou sobre as solicitações de informações dos requerimentos e também que pretende realizar um estudo na Câmara para buscar soluções. Propriedade dos prédios, do contrato de locação, de quanto está sendo o gasto da manutenção de cada prédio, para a gente ver, para a gente fazer um estudo entre nós, vereadores, se realmente esse é o melhor modelo, Mariana, de administrar, de realmente resolver os problemas das regiões.
Vamos falar sobre emprego agora? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 16 vagas, com salários entre R$ 1.100 a R$ 1.538. Há vagas para costureira, mecânico de refrigeração, temporário por 90 dias, passadeira de roupas. É necessário ter experiência em lavanderia. Vendedor para loja de materiais de construção. Auxiliar de serviços no aeroporto. Necessário ter habilitação na letra B. Auxiliar de escrituração fiscal. Experiência em informática e escrituração de notas fiscais de compra, venda, serviços, apuração de guias de recolhimento, cálculo de impostos e tributos de empresas optantes do Simples Nacional. Atendente de lojas de semijoias, bijuterias finas, prata e acessórios. Atendente de lanchonete. Atendente barista para cafeteria no aeroporto de Viracopos. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E sem ainda os principais reforços para a temporada, a Ponte Preta estreia neste domingo no Brasileirão contra o Sport. Se prepare, torcedor pontepretano, porque a temporada é longa. Depois de perder o título do Campeonato Paulista para o Corinthians e da classificação na Copa Sul-Americana contra o Ginásio La Plata na Argentina, a Ponte Preta começa o sonho de fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. No ano passado, a Macaca chegou na 8ª posição. Foi a melhor campanha do clube na história dos pontos corridos. Para esta temporada, o técnico Gilson Klein está recebendo atletas experientes, como o zagueiro Rodrigo, de 36 anos, e o atacante Emerson Sheik, de 38. Os dois atletas não devem estrear neste domingo, 4 horas da tarde, contra o Sport, no Moisés Lucarelli. Vai começar a temporada do Brasileirão, de agora até dezembro. Salve-se quem puder. Campeonato Brasileiro para as equipes médias, o primeiro objetivo é se manter. Se virar o turno com uma boa pontuação, aí o foco pode mudar. Nos próximos dias, mais contratações devem chegar na Macaca. Segunda-feira, a gente conta a história dessa partida entre Ponte Preta e Sport. Hora de descer a Avenida Ayrton Senna, porque hoje tem estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre recebe o Brasil de Pelotas às 8h30 da noite no Brinco de Ouro, com portões fechados, em punição pelo confronto que teve na final do Campeonato Brasileiro da Série C, lá em Varginha, ainda no ano passado. Então, torcida só pela TV ou pelo rádio. O técnico Oswaldo Alvarez deve promover a estreia apenas do atacante Claudinho, que veio do Ituano. Bom, e agora os dois últimos recados. A pista interna da Avenida Heitor Penteado vai sofrer bloqueios amanhã, entre as 4 horas da tarde e as 10 horas da noite, para a corrida Night Run Etapa Yellow, em torno da Lagoa do Taquaral e também a Praça Arautos da Paz. Segundo os organizadores, vão participar aproximadamente 2.000 atletas nas provas de 5 e 10 quilômetros. E um outro recado é que a ciclofaixa de lazer do Taquaral Norte e Sul vai estar em operação neste domingo, 14 de maio, Dia das Mães. O espaço funciona das 7 horas da manhã até o meio-dia. A ciclofaixa de lazer do Ouro Verde não vai estar em operação no domingo. Essa edição fica por aqui. Às 5 horas da tarde chega o Michael Vancini com a segunda edição. Tenha uma ótima sexta-feira e feliz Dia das Mães para todas as mamães da cidade.